notícia internacional. Quinta-feira é dia de repercutir as principais notícias fora do país. Para isso, a gente recebe nosso analista de política internacional, Urian Fantielli. Urian, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Contexto de hoje. Tudo bem? Tudo bem, Neila? Prazer estar aqui mais uma vez. Boa tarde a todos. Ontem fomos surpreendidos com um tiroteio, né? De repente, um tiroteio nos arredores da Casa Branca, duas pessoas feridas. E até agora o que se sabe é que é uma pessoa que veio do Afeganistão, um homem, né? Que inclusive já mora nos Estados Unidos, se eu não me engano, desde 2021. Agora, como é que esse ser humano, como é que essa pessoa que atenta contra o próprio Estados Unidos está morando lá? Como é que ela conseguiu estar por lá? Conta pra gente essa história. Pois é, Neila, essa pessoa, né, ainda a gente precisa de muitos dados para confirmar exatamente o que que aconteceu, mas ela estava lá com base em um programa que foi criado pelo governo do Joe Biden lá atrás para dar algum tipo de visto para aqueles cidadãos do Afeganistão que de alguma forma colaboraram com o governo norte-americano quando ele fazia operações militares no país. Então era uma forma de compensar e de até conseguir ajudar a proteger essas pessoas que colaboraram com o governo norte-americano e poderiam, em algum momento, se tornar vítimas do Talibã. Mas eu acho importante a gente fazer uma outra pergunta também, que é o que que esse caso mostra sobre a ineficiência da política do Trump de colocar a Guarda Nacional nas cidades, algo que a gente já falou aqui tantas vezes. O que que isso mostra? Primeiro, que essa política do Trump de espalhar a guarda pelas grandes cidades, ela não funciona como estratégia de segurança. E aqui é importante começar pelo óbvio, porque o ataque, sim, ele é criminoso, ele é violento, ele é condenável, ele é inadmissível, os soldados são vítimas, e a crítica que eu faço, ela é a política do Trump e não as Forças Armadas. Eu acho que o ponto central é que essa presença tão ostensiva, ela não preveniu nada, ou seja, o tiroteio ele aconteceu a poucos quarteirões da Casa Branca, exatamente onde essa política deveria transmitir segurança, e mesmo assim, dois militares foram atacados por trás em plena luz do dia. Qual que é o problema? Que isso desmonta aquela ideia de que basta você colocar tropas nas ruas para inibir a violência. Na prática, quem estava ali para proteger acabou virando alvo. Isso mostra que existe uma falha que é uma falha estrutural nessa estratégia do Trump. Tem mais, já existiam até mesmo antes alertas internos sobre isso. Soldados, comandantes vinham já dizendo em documentos oficiais que essa operação criava, entre aspas, um ambiente de ameaça elevada. Então, esses alertas eles já estavam ali, os militares eles poderiam ser vistos como alvos de oportunidade, eles tinham a orientação de sempre andar em dupla, trocar de roupa para roupa civil fora do serviço, ou seja, o risco ele era conhecido, isso não justifica nada, mais uma vez, mas mostra apenas que a missão ela era mal planejada desde o início, tá? Mais um ponto importante e que a gente já falou algumas vezes aqui, é que a Guarda Nacional ela não foi treinada para fazer policiamento urbano. A função dela é lidar com emergências, desastres, logística, apoio técnico e patrulhamento, ele exige preparo policial. E o que que é isso? São técnicas de abordagem, protocolo de contenção, interação com os civis. Então, você colocar um monte de militar nessa função não melhora a segurança de ninguém. Pelo contrário, expõe soldados à vulnerabilidade e não oferece apoio, segurança adequada ao público. Bom, Urian, aproveitando que estamos falando sobre esse assunto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou também sobre isso. Separamos um trechinho e vamos ouvir o que ele disse. As President of the United States, I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. We're not going to put up with these kind of assaults on law and order by people who shouldn't even be in our country. We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country
who does not belong here or add benefit to our country, and we will bring the perpetrator of this barbaric attack to swift and certain justice if the bullets going in the opposite direction haven't already done that. É isso, o presidente Donald Trump fazendo o seu papel, deixando a população tranquila e já barrou a entrada das pessoas do Afeganistão. Então, afegãos não entram por enquanto nos Estados Unidos. Essa foi a determinação de Donald Trump, né? Então, você acaba cerceando a entrada de toda uma população num país que é importante. Tem gente que estuda, né, que viaja com outros propósitos, né, Urian? Mas, por enquanto, a entrada barrada, né? Eu acho que alguns pontos sobre isso. Primeiro, que mostra o componente político dessa estratégia do Trump, porque essa presença de soldados, ela virou para ele um símbolo de força, é um símbolo performático, e mesmo com prefeitos, governadores contra tudo isso, com tribunais que estavam considerando isso tudo ilegal, mas mesmo assim o governo insistiu, não só insistiu, como o Trump ele está redobrando a aposta, está mandando ainda mais 500 tropas da Guarda Nacional para Washington. Sobre essa suspensão desses vistos, isso eu acho que existe uma análise ainda em outro nível, Neila, porque, de novo, mostra um padrão do governo em agir com base em diagnósticos errados dos problemas. Então, em vez de olhar para o caso como um ato isolado, que deve ser tratado com todo o rigor da lei, né, mas sem distorcer os fatos, o governo responde como se houvesse um vínculo automático entre a imigração afegã e ameaça nacional, algo que os dados especialistas, né, eles corroboram com a ideia de que não existe. Então, essa reação, ela parte de uma avaliação equivocada. E pior, eu acho que tem um outro nível aí de que grande parte dessas pessoas que são afegãos que ou estão nos Estados Unidos ou estão no processo de irem para lá, são pessoas que durante muitos anos arriscaram as próprias vidas para tentar colaborar com os Estados Unidos. Quando ele fazia suas próprias operações no país. Então, mostra mais uma vez os norte-americanos não sendo um aliado confiável, porque prometeram algum tipo de refúgio, algum tipo de proteção depois, e agora tem toda uma população sendo generalizada por conta disso. E essa ideia de que os Estados Unidos não são confiáveis, não são previsíveis, ela aparece em diferentes frentes, seja nessa frente migratória no Afeganistão, seja na frente da própria segurança europeia em relação àquilo que a gente observa na guerra na Ucrânia, seja aqui na própria América Latina com a escalada militar que está acontecendo. Então é a imprevisibilidade do Donald Trump tomando forma e mostrando que não pode ser confiado. Urian, a primeira frase que você falou agora depois da volta do Donald Trump é a que eu vou repetir agora. Me parece que o Donald Trump usa agora o militarismo, né, a base militar como força, soldados como força e como poder para mostrar para a população. Não é diferente do assunto que a gente vai falar agora. Na última terça, nós falamos sobre uma possível entrada dos Estados Unidos em Trinidad e Tobago, né? Você explicou o motivo muito claramente. E agora a gente vê uma possibilidade de entrada em outro país caribenho, que é a República Dominicana, ou seja, está dominando ali todo o norte da América do Sul. Claro, com o propósito de chegar ainda mais perto da Venezuela, é isso? É isso, a militarização norte-americana na região, ela está maior. A gente já falou na terça-feira, ela nunca foi tão grande desde a década de 60, mas em relação à República Dominicana, a grande questão é que a República Dominicana abriu as portas para operações militares dos Estados Unidos, mas sem dizer exatamente em que condições isso vai acontecer. Então, para quem não acompanhou, o governo ele liberou o uso de áreas restritas, como a base aérea de San Isidro, partes do aeroporto internacional também, mas não explicou por quanto tempo, com quais limites ou que tipo de supervisão é que vai acontecer. Isso ocorre justamente quando os Estados Unidos estão fazendo ataques aí no Caribe, no Pacífico, que já deixaram mais de 80 mortes. O discurso oficial fala em reforçar o combate ao narcotráfico, mas até o Donald Trump ele fez uma coletiva com o presidente da República Dominicana depois, e ele sequer deixou que fossem feitas perguntas depois. Outro ponto
que vale a gente perguntar o que a República Dominicana ela ganha com isso. De acordo com o que se tem até agora de informação, não teve nenhum tipo de anúncio de investimentos, garantias, compensações, nada. A gente só ouviu do secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, dizendo que vão respeitar a soberania dominicana. Ou seja, é quase como se o país estivesse abrindo as portas ali para ficar no lado bom, né, do Donald Trump, mas tudo leva a crer. Toda essa movimentação, essa pressão ainda, ela vai no sentido de que o Donald Trump ele deve, porque, de novo, existe um caminho para o diálogo ainda aberto com a Venezuela. A pressão militar ela está aumentando, mas existe a frente do diálogo também. E o Trump, ele tá ali, ele deu a entender que ele está disposto a, até no futuro próximo, falar com o Maduro. Aquela possibilidade de troca de regime, ela é muito preocupante, tá, Neila? Eu não estou falando que eu gostaria que o regime ditatorial, enfim, condenável, ilegítimo do Nicolás Maduro ficasse no poder. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você defender apenas esse conceito de que tem que vir algo depois, ele é preocupante, porque a ideia de que derrubar o Maduro automaticamente resolve toda a instabilidade, migração, narcotráfico, e inclusive aquela influência de inimigos dos Estados Unidos na região, como Rússia, China, Irã, isso parte de um raciocínio que é um raciocínio completamente equivocado. Por quê? Porque em outros momentos da história, quando os norte-americanos tentaram fazer intervenções em outros lugares, seja no Iraque, no Afeganistão, na Líbia, na Síria, todas foram sempre vendidas como operações rápidas, necessárias e moralmente corretas, mas acabaram sendo aí causando resultados que foram bastante conturbados, produzindo um caos prolongado, guerras intermináveis e até estados falidos. Então, no caso da Venezuela, o risco é ainda maior, e eu falo isso porque o país ele tem uma estrutura militar bastante grande, politizada, próxima do território norte-americano, e cujo colapso repentino ele teria um impacto direto nos fluxos migratórios, inclusive até para o Brasil. Então, bastante preocupante em níveis diferentes. Burian, e onde está Nicolás Maduro nessa história? A gente tinha visto a última manifestação dele cantando Imagine. Foi Imagine que ele cantou, é isso? Cantando Imagine, depois pedindo paz, enfim, se manifestando aí em público lá na Venezuela, e depois acabou deixando tudo ali como estava, em panos quentes. Havia aí uma especulação de um possível encontro, né? O próprio Donald Trump disse que poderia ter esse encontro com Nicolás Maduro, mas até agora nada. Até agora nada. O fato do Nicolás Maduro ter abordado, ele tem uma postura dupla, na verdade, né? São duas. Uma que a gente vê que ele diz que a Venezuela ela vai defender a sua soberania. Ele tem inclusive instigado aqueles grupos armados do país, as próprias forças armadas, a fazerem declarações constantes dizendo que, no caso de uma invasão terrestre, de novo, que ainda não é o caso, tá? Os Estados Unidos, apesar de toda essa militarização, eles têm ali cerca de 10, 15 mil tropas nessa região, o que é um número insuficiente para invadir um país de mais de 30 milhões de pessoas. Então, o que poderia ser feito até agora são operações específicas, operações com alvos específicos, aéreas principalmente. Mas, de fato, existe uma escalada em diversas frentes, e são diferentes os sinais, né, Neila, que mostram isso. Tanto o fato dele declarar o Cartel de los Soles como uma organização terrorista, o que abriria precedente para ele poder fazer algum tipo de operação, o fato dele autorizar a CIA também a fazer operações secretas lá dentro. Então, ele está aumentando essa pressão em diversas frentes. Se por um lado tem o Maduro falando que vai defender a qualquer custo, é o Maduro fazendo sinalizações, tentando se aproximar da Rússia também para mostrar força. Por outro lado, tem esse Maduro paz e amor, aí para citar uma frase do presidente Lula, Madurinho, paz e amor, mostrando que ele está aberto ao diálogo, dizendo que ele não quer guerra, que ele quer paz. Ele até falou uma frase, no war, cantou Imagine, fez dancinha também, uma dança que foi inclusive bastante parecida com aquela dança que o Donald Trump faz nos Estados Unidos. Então, ele de fato ele entende a força
militar que os Estados Unidos têm e sabe o que isso representaria para ele caso o país entrasse com tudo dessa bravata. Mas ele entende também, por outro lado, quais os custos isso teria para os norte-americanos. Então, eu ainda, se eu tiver que apostar, eu aposto em algum tipo de acordo, em algum tipo de diálogo, porque a própria persona do Donald Trump é a pessoa que se vende como grande fazedor de acordos e que ele entende que ele tem muito mais a ganhar negociando com a Venezuela. De novo, ele não tem o objetivo de querer exportar a democracia pelo mundo. Trump não é essa pessoa que quer... ele não se importa com democracia. Olha o que ele fez nos Estados Unidos, olha o que ele faz tentando centralizar o poder lá, militarizando as instituições, perseguindo oponentes. Então, não é o objetivo dele. O objetivo dele é pressionar para ganhar algo e exibir, seja fazendo com que a Venezuela ela receba de maneira irrestrita todos aqueles imigrantes da Venezuela de volta no país, ou seja, fechar algum tipo de acordo sobre exploração de petróleo, de energia, para o Trump poder mostrar, exibir para o seu eleitorado. Oriana, você acredita que essa questão de expansão da direita mundial é ainda uma conquista que o Donald Trump ele quer, ou já foi uma conquista que ele desejou? Ou para ele o que importa mesmo é o petróleo, é o dinheiro e aquilo que ele precisa mostrar para o eleitorado norte-americano? Questão de direita, o eleitorado de direita, ou manter a direita no mundo, isso pouco importa. Eu acho que tem por um lado, um ganho narrativo, um ganho de narrativa, mas que ele é bastante limitado. Tanto é que, apesar do Trump ele ter ótimas relações com alguns países de direita e que em alguns momentos isso trouxe um tipo de ganho concreto, como a gente observa a exemplo da Argentina, então ele ajuda o Javier Milei a ganhar as eleições de meio de mandato, dando um alívio econômico para o país, fazendo aquele swap cambial, prometendo investimento do setor privado, porque ele quer mostrar que aqueles que estiverem alinhados ideologicamente a ele vão estar no caminho certo, vão ser compensados. Mas por outro, Neila, a exemplo do próprio Brasil, a gente viu que você tá do lado ideologicamente oposto do Donald Trump, não significa necessariamente que vai haver perda. Por quê? Porque hoje o Brasil, com o governo de esquerda, está conseguindo dialogar com o Trump. Outro exemplo, países europeus. O Trump ele tem uma postura que ela é bastante hostil em relação à Europa, né? E a gente sabe que lá existem alguns governos de direita que são aliados do Trump, como é o caso da Itália, da Hungria, e o Trump ele tem punido a Europa como um todo. E essa punição ela vai também respingar sobre esses países. Entendido. Ó, o pessoal da produção está me pedindo para te cortar um minutinho. A gente vai ao vivo agora. Onde, produção?